Evangelho, terça-feira da 13ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos da fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 13ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá graça de continuarmos ouvindo o 8º capítulo do Evangelho de São Mateus, com a narrativa de Jesus que se levanta para acalmar a tempestade. Eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta. Os discípulos se aproximam e acordam o Senhor, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Mesmo tendo Jesus ao lado deles, os discípulos têm temor. Impressionante, meus irmãos, porque poderíamos fazer as narrativas a respeito da interpretação bíblica sobre a compreensão de Cristo, que ainda não era plena naquele momento por parte dos discípulos, e o medo seria plausível porque, vendo e entendendo a humanidade do Senhor, ainda sob a tensão a respeito do Messias, daria a eles a ideia de que Jesus, na sua humanidade, estava tão em risco quanto eles. Entretanto, nós hoje, diante de Jesus ressuscitado, com a clareza que temos sobre sua autoridade, seu poder, sua divindade, muitas vezes, tendo Cristo ao nosso lado, ainda nos deixamos dominar pelo medo, acreditando por um instante que nada conseguiremos porque estamos fadados a não conseguir, com nossas próprias forças, superar as intempéries da vida, quando o Senhor está conosco. Não significa não ter medo, mas não ter Cristo como resposta imediata para o medo que sentimos. Os discípulos chamam o Senhor. Poderíamos dizer que invocam sua presença, mas apresentando a Ele o receio que tinham de perecerem, quando na verdade o Senhor estava ali por eles. Livra-nos, Senhor, do medo de perecer que temos. É diferente de dizer: Senhor, nós confiamos em Ti e te suplicamos, levanta-te por nós. Conhecendo o Senhor e a sua autoridade diante das intempéries e de tempestades, o olhar para o Senhor e a certeza de sua presença deveriam ser suficientes para acalmar o nosso coração, com a certeza de que do tempo difícil chegará a bonança, pois o Senhor que está conosco permanece conosco até o fim. Quando vemos o Senhor que diz: homens de pouca fé, homens fracos na fé, e com uma só palavra acalma toda aquela tempestade
E os discípulos se admiram: quem é este homem que até os ventos e os mares obedecem? A admiração dos discípulos diante da soberania, da divindade de nosso Senhor, da autoridade sobre toda a criação de nosso Senhor, que eles estão compreendendo. Senhor, tens autoridade também sobre esta criação que sou eu. Tens autoridade, Senhor, sobre a minha vontade, sobre o meu querer, sobre o meu medo, sobre a minha coragem, sobre a minha vontade de levar a termo os desafios da vida e a minha possibilidade de suportá-los. Senhor, eu declaro, tens autoridade sobre toda a criação, a começar pela minha vida, que é obra de suas mãos, Senhor, e que eu declaro sua palavra sobre esta criação tem total autoridade e soberania, pois eu me rendo e me inclino diante de sua voz e diante, Senhor, da sua presença. Por isso, fortalece o nosso coração com a certeza da sua presença no meio de nós, porque és poderoso, em ti está toda a potência e autoridade, Senhor. Guia teus filhos. Seja, Senhor, Senhor sobre tudo que nos pertence, para a honra e glória do vosso santo nome, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos e dos Apóstolos do Senhor, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.